Conheçam Alan. Ele nasceu no dia 22 de janeiro de 1972. Ele era um homem de 30 anos que vivia no Alabama, Estados Unidos. Alan foi descrito como uma pessoa responsável e que não gostava de se envolver em problemas. Enquanto ele estava no ensino médio, acabou conhecendo uma jovem chamada Jéssica. Como estudavam no mesmo colégio, os dois acabaram se aproximando, só que todo mundo do colégio achou aquilo muito estranho. O que acontece é que Alan e Jéssica eram verdadeiros opostos. Alan era um jovem certinho, tirava boas notas, estava inserido em várias atividades no colégio, era extremamente popular e também cresceu em uma família estável. Diferente dele, Jéssica era antissocial, ela também gostava de zombar das pessoas que eram populares no colégio. Não cresceu em uma família estável, ao contrário, quando ela era muito nova, presenciou várias vezes o pai agredindo a mãe, e por causa disso a mãe de Jéssica se divorciou dele quando ela estava com 6 anos. De acordo com relatos, apesar da mãe de Jéssica ter se casado com um homem bom, Jéssica não superou o que aconteceu em sua infância. Assim que entrou na adolescência, se tornou rebelde e não sabia lidar com suas emoções. Assim que ela e Alan se aproximaram, os dois começaram a namorar. Quando isso aconteceu, os amigos de Alan ficaram extremamente chocados porque, como eu falei para vocês, eles não tinham nada a ver e eles acharam aquilo muito, mas muito estranho. Alguns meses depois, Jéssica acabou engravidando. Por causa disso, ela e Alan se casaram. Pouco tempo depois, ele se formou no ensino médio, conseguiu entrar na faculdade porque conseguiu uma bolsa e também começou a trabalhar porque ele tinha que sustentar sua família. Pouco tempo após o início do casamento, Jéssica deu à luz a sua primeira filha. Nas matérias se diz que ela era extremamente ciumenta, que sempre achava que Alan estava tendo um caso com alguém. Todas as vezes que ele tinha algum trabalho da faculdade para fazer, ela achava que ele estava se envolvendo com alguma colega da faculdade, apesar de Alan sempre dizer para ela que ele não estava tendo um caso com ninguém. Com o passar do tempo, as coisas entre eles foram ficando ainda piores. Meses depois, mais ou menos 2 anos depois, na verdade, Jéssica deu à luz a outra filha. O casamento deles ainda não estava nada bem. Apesar disso, Alan amava muito suas filhas, ele queria muito ter uma família e por isso ele continuava insistindo com Jéssica. A informação que vou passar para vocês eu achei somente em um canal chamado This is Monsters. Na verdade, essa informação tinha em outras matérias, porém não estava tão detalhado. Nesse canal dizia que, por volta de 1993, Jéssica voltou a estudar, parece que ela entrou na faculdade. Quando isso aconteceu, Alan teve que fazer malabarismo porque eles não tinham muito dinheiro, mas como Jéssica bateu o pé, eles tiveram esse orçamento extra. Por volta de 1994, ela foi até o marido, disse que precisava viajar para Washington porque tinha um projeto para fazer e que esse tempo longe também seria bom para eles. Depois disso, Jéssica viajou. Enquanto ela estava nessa viagem, Alan mexeu em algumas gavetas que pertenciam a ela. Quando fez isso, ele notou que ela tinha levado algumas coisas, conversou com um amigo, não deixou claro o que Jéssica levou, porém ele deu a entender que ela tinha levado objetos que poderiam ser usados durante algumas relações íntimas. Por causa disso, ele entrou em contato com Jéssica. Quando confrontou ela a respeito disso, ela falou que ele estava enganado. Além disso, Alan confrontou Jéssica com uma outra coisa. Ele ficou sabendo que um colega da faculdade dela também estava em Washington. Parece que esse homem também estava hospedado no mesmo hotel que ela. E por causa disso, Alan começou a pensar que ele e Jéssica estavam juntos. Quando ele disse isso para a esposa, ela ficou extremamente irritada, disse que não estava fazendo nada disso, e então os dois acabaram discutindo por telefone. Já cansado de tudo isso, de todas as mentiras de Jéssica e de todas as traições também, porque, de acordo com relatos, ela vivia tendo alguns casos extraconjugais.
Como ele ficou cansado disso, decidiu pedir o divórcio. Ao fazer isso, Jessica ficou irritada. Ela tentou golpeá-lo com uma faca, não conseguiu, mas quando ela escutou o Alan dizendo que ela iria receber uma pensão e que ele não iria pegar a custódia dos filhos, Jessica acabou se acalmando e eles tiveram um divórcio amigável. Após a separação que aconteceu em 1994, a relação entre o ex-casal ficou na medida do possível tranquila. Inicialmente, Jessica deixava Alan ver as filhas, ele também passava dias com as filhas, e naquele momento Jessica não via nenhum problema com isso. Alan ficou alguns meses sozinho, até que, em 1996, ele conheceu uma mulher chamada Tara. Ele ficou encantado por ela. Essa mulher era historiadora de arte, tinha a mesma idade que ele. Segundo relatos, ela era totalmente diferente de Jessica. Era calma, educada, gostava das filhas de Alan, e isso o deixava muito feliz. Quando Alan começou a namorar com Tara, seus amigos disseram que ele ficou muito melhor, todos achavam que os dois combinavam, as filhas dele também se davam bem com ela, e a única pessoa que não gostava de Tara era Jessica. Por causa da raiva que estava sentindo ao ver o ex seguindo em frente, Jessica começou a encurtar as visitas que ele fazia para as filhas, muitas vezes não permitia que elas saíssem com ele, porque ela não queria que as meninas tivessem contato com Tara. No canal This is Monsters conta que, por causa do ciúme, Jessica começou a namorar um homem que trabalhava em uma loja de quadros. Ela sabia que esse homem iria receber uma herança, então pouco tempo depois ela foi morar com esse homem. Ela deixou as filhas com a mãe, não falou nada disso para Alan, e ele ficou por meses sem ter noção do que estava acontecendo ou onde suas filhas estavam. Alan começou a tentar encontrar suas filhas, ele ligou para várias pessoas, meses então se passaram, conforme falei para vocês, até que ele finalmente soube o que estava acontecendo. Por causa disso, um amigo de Jessica disse para ela voltar para casa e cuidar das filhas. Ela então voltou. Nessa época, Jessica aparentemente estava grávida. Ela não quis levar a gravidez adiante, interrompeu a gestação. Porém, meses depois, em 1997, ela engravidou novamente, deu à luz a um filho do homem que trabalhava na loja de quadros, se separou dele e então pediu imediatamente a pensão do menino. Meses após o nascimento do menino, esse homem parou de dar o dinheiro porque Jessica pediu um valor muito alto. Por causa disso, ela foi até a polícia, esse homem foi preso por não pagar a pensão. Ele então provou ao juiz que o valor que ele pagava estava além do que podia e por isso o dinheiro da pensão acabou sendo reduzido pela metade. Jessica então resolveu voltar a morar na casa onde ela anteriormente morou com Alan. Em determinado momento, ela enviou uma fatura para o ex-marido. Essa fatura tinha o valor de $1.700. Ela disse para Alan que aquele valor se tratava de alguns reparos que ela fez no encanamento da casa e falou que ele precisava pagar a metade desse dinheiro porque, segundo ela, aquela casa também era dele. Como Alan sabia que sua ex era uma mulher mentirosa, ele enviou a fatura para seu advogado. Após verificar essa fatura, o advogado informou que aquela empresa não existia, enviou uma carta para Jessica, pediu para ela enviar uma outra fatura válida, mas ela nunca respondeu. Em 1999, Jessica começou a trabalhar como secretária em uma delegacia. Enquanto estava ali, ela conheceu um policial chamado Jeff. Os dois acabaram se aproximando e então começaram a namorar. Ainda em 1999, em um dia que não foi descrito nas matérias, Alan pegou suas duas filhas, levou as duas para casa para passar um tempo com ele.
Só que naquele dia, simplesmente do nada, Jessica apareceu. Eles então começaram a discutir na casa de Alan. Em certo momento, ela agrediu Alan, ele parou no hospital e quando a polícia foi notificada sobre isso, eles foram até Jessica. Assim que começaram a falar com Jessica, ela disse que foi agredida por Alan e só se defendeu. Ela mostrou algumas marcas para os policiais. De alguma forma, eles acabaram descobrindo que a própria Jessica tinha se machucado para culpar Alan e por causa disso ela foi levada para a delegacia. Como Alan não prestou queixa, Jessica foi liberada. Apesar disso, ela foi demitida de seu trabalho porque quase foi presa e também porque ela faltava com muita frequência. Enquanto Jessica estava vivendo seu romance, Alan também continuou vivendo dele. Em junho de 2000, ele decidiu se casar com Tara. Depois disso, eles se mudaram para uma outra cidade. E no mesmo mês, logo após o casamento do ex, Jessica também decidiu se casar com Jeff. Durante os anos que se passaram após o divórcio, Alan percebeu que não dava para entrar em um acordo com Jessica. Por causa disso, ele entrou com um processo para o juiz estipular quando e como ele poderia ver suas filhas. E nas primeiras audiências, Jessica até compareceu. Nessas primeiras audiências, o juiz estipulou que ela tinha que deixar Alan ver as meninas. Contra sua vontade, por um tempo, ela até que deixou. Depois disso, começou a dificultar novamente e também começou a faltar às audiências. Devido à sua falta de compromisso com a justiça, Jessica foi presa por mais ou menos 10 dias. Como ela ainda estava dificultando o relacionamento de Alan com as filhas e estava se mudando com frequência, mudando seu número de telefone com frequência também, para Alan não conseguir falar com as meninas, ele tomou uma decisão, entrou com um processo para conseguir a custódia das filhas e nesse meio tempo, Jessica engravidou de Jeff. Após alguns meses, ela deu à luz a um bebê. Meses depois, ela engravidou novamente e então eles começaram a ter problemas financeiros. Em fevereiro de 2002, Alan e sua esposa viajaram para a cidade onde suas filhas moravam. Seu intuito era pegar as meninas para passar alguns dias na casa de seus pais que moravam na Geórgia e ele também iria resolver finalmente o processo que estava rolando na justiça pela custódia delas. Na madrugada de 16 de fevereiro de 2002, por volta de 3 horas da manhã, os policiais do condado de Morgan, na Geórgia, receberam uma ligação. Ali a pessoa disse que tinha um carro queimando em uma determinada fazenda e por causa disso os policiais foram até esse local com os bombeiros. Assim que chegaram ali, os bombeiros conseguiram dar conta daquela situação, apagaram o fogo e, infelizmente, enquanto eles estavam verificando o veículo, eles encontraram 2 pessoas sem vida no porta-malas. Por causa disso, os policiais começaram a tentar descobrir de quem era aquele carro. Eles souberam que aquele carro tinha sido alugado por um homem chamado Alan, que no dia que ele alugou o carro, ele estava com sua esposa, e por isso eles começaram a imaginar que as 2 pessoas eram Alan e Tara. Eles então foram enviados para análise. Nesse local, os profissionais constataram, através de registros dentários, que realmente se tratava de Alan e Tara. Os legistas disseram que os 2 perderam a vida devido a tiros e disseram que isso ocorreu cerca de 4 vezes com cada um. Após isso, os policiais conversaram com os pais de Alan, que moravam naquele condado. Aliás, os pais de Alan ficaram ligando para a polícia a madrugada inteira, porque eles sabiam que Alan ia para a casa deles com a esposa e as filhas. Como ele não apareceu, eles ficaram muito preocupados e por isso ficaram ligando para a polícia direto. Assim que conversaram com os investigadores, eles ainda disseram que Alan estava travando uma batalha judicial com a ex-esposa. Contaram que Jessica era uma mulher difícil, que os 2 viviam discutindo, que Jessica já tinha agredido Alan, e por isso os policiais decidiram falar com essa mulher. Assim que viajaram para a cidade onde Jessica e Jeff moravam, os policiais foram falar com Jeff. Eles foram até o trabalho desse homem, falaram para ele o que tinha acontecido, mas ele não demonstrou nenhuma emoção.
Jeff disse que Alan nunca apareceu para buscar suas filhas naquele dia, que por causa disso, ele e Jessica levaram as meninas para casa da mãe dela. Depois disso, foram até o cinema, assistiram o filme Senhor dos Anéis, depois fizeram outras coisas e então voltaram para casa. Após falar com esse homem, a polícia foi até Jessica. Assim que falou com os policiais, ela contou basicamente tudo o que seu marido falou, incluiu uma informação dizendo que tinha ligado para Alan e que também tinha enviado uma mensagem para ele, mas que ele nunca respondeu. No canal This is Monster se diz que após a polícia falar com o casal, eles continuaram de olho neles. Depois de algumas horas, eles observaram o padrasto de Jessica colocando um sofá dentro da van dele. Eles seguiram esse homem, viram quando ele abandonou o sofá e assim que ele foi embora, os policiais foram verificar por que ele tinha jogado aquele sofá fora. Ao olhar o sofá, eles perceberam que muitas partes estavam cortadas. Apesar disso, eles encontraram algumas manchas de sangue. Por causa disso, conversaram com esse homem. Ele falou que Jessica pediu para ele se livrar daquele sofá, mas ele não sabia por quê. E assim, os investigadores conseguiram um mandado de busca para a casa do casal. Assim que chegaram na casa, no dia 17 de fevereiro, Jeff e Jessica não estavam na casa. Por causa disso, os policiais invadiram, começaram a vasculhar o local e logo perceberam que algo estava errado. Eles sentiram que aquele local tinha sido limpo recentemente, notaram também que o papel de parede tinha sido trocado e que o chão também estava com um novo piso. Eles acharam atrás do papel de parede um buraco de bala, também encontraram vestígios de sangue em uma mesa que tinha na sala e acharam o projétil de uma arma. Com essas evidências, a polícia foi atrás do casal. Eles souberam que os dois tinham viajado para outro estado, souberam que estavam na casa de alguns amigos, porém, dias depois, Jessica e Jeff voltaram para o Alabama, eles conversaram com um advogado e então, finalmente, os dois foram presos. Meses após a prisão, em 2003, Jeff fez um acordo com os promotores para poder se livrar da pena capital. Após fazer o acordo, ele contou em detalhes como tudo aconteceu, se confessou culpado, se livrou de um julgamento e então recebeu prisão perpétua com possibilidade de condicional após cumprir 24 ou 25 anos. Poucas semanas após o acordo de Jeff, aconteceu o julgamento de Jessica. Ali, ela foi ouvida, disse que era inocente, tentou convencer o júri que ela também era uma vítima, contou a todos como Alan estava tentando tirar as filhas dela, chorou ao contar como Alan não era um cara legal como todos pensavam e disse que só ela conhecia o lado sombrio dele. Das 39 testemunhas que foram ouvidas, só uma testemunhou a favor de Jessica e essa pessoa foi sua mãe. Os promotores disseram que, de acordo com as evidências e com a confissão de Jeff, no dia 15 de fevereiro de 2002, Jessica e Jeff levaram as meninas para a casa da mãe dela. No mesmo dia, Alan e Tara foram até a casa do casal porque eles tinham marcado de buscar as meninas para viajar e não sabiam que elas não estavam lá. Quando chegaram na residência, Tara e Alan viram um bilhete na porta. Nesse bilhete dizia que eles tinham que entrar pela porta dos fundos porque a porta da frente estava ruim e então eles foram até a porta dos fundos. Quando se encontraram com Jessica, ela pediu para o casal se sentar no sofá. Outra pessoa que estava na sala com eles era Jeff. Ele ficou observando os dois conversando e sem Alan e Tara ao menos esperar, Jeff cometeu o ato e então tirou a vida do casal enquanto Jessica observava tudo. Após isso, Jessica e Jeff foram ao cinema para conseguir um álibi. Eles ficaram rodando de carro, foram na farmácia. Ao voltar para casa na parte da noite, eles colocaram o casal no carro, dirigiram até a Geórgia, queimaram o carro e então foram embora. No meio do caminho, eles ainda pararam para comer um sanduíche. Depois disso, foram para casa, tentaram limpar tudo, trocaram o papel de parede,
Mas a polícia logo percebeu que o papel de parede tinha sido colocado recentemente, porque, segundo eles, o papel não estava alinhado, parecia que tinha sido colocado às pressas, e então eles consideraram aquilo bem suspeito. Ainda de acordo com os promotores, eles levaram o carro para Geórgia porque eles sabiam que Alan e Tara estavam indo para lá, achavam que a polícia iria pensar que aquilo era um roubo, que não deu certo, e assim os dois teriam o álibi perfeito. Ainda de acordo com os promotores, tudo o que aconteceu foi planejado meticulosamente por Jessica e Jeff. Eles já sabiam há semanas que Tara e Alan iriam buscar as meninas, e então por causa disso eles pensaram tudo. Jessica não estava disposta a perder a pensão que recebia de Alan. Ela sabia que provavelmente o juiz iria entregar a custódia das filhas para ele, e por isso os dois começaram a planejar tudo o que aconteceu. Em uma matéria se diz que, em certo momento, Jeff falou que ele que teve a ideia de fazer tudo, que ele queria que Jessica sentisse orgulho dele e, por isso, fez tudo o que fez. Enfim, Jessica continuou dizendo que era inocente, mas apesar disso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, ela também foi considerada culpada e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Após ser presa, Jessica deu à luz a seu 5º filho ainda em 2002, se não me engano. Lembrando para vocês que 2 filhos de Jessica, 2 meninas, eram de Alan. Um menino era do vendedor que trabalhava na loja de quadros, que não teve seu nome divulgado. E os outros 2 filhos, que não sei se eram meninas ou meninos, eram filhos de Jeff. Nas matérias se diz que as crianças foram criadas por vários membros da família, só que infelizmente as matérias não diziam se as crianças foram criadas pela família materna ou pela família paterna. Anos após o julgamento, Jeff entrou com o pedido de liberdade condicional em 2017. Após o juiz avaliar seu caso, seu pedido foi negado e a família de Tara e Alan ficaram muito felizes com essa decisão. Apesar disso, agora em 2022 ele vai ter direito de pedir sua liberdade condicional novamente, só que nas matérias não dizia se ele já entrou com esse pedido ou se ele ainda vai entrar, tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Alguns pontos específicos que eu enfatizei para vocês, que eu peguei do canal This is Monsters, é porque lá detalhava muito bem, as matérias não detalhavam tão bem, e por isso eu deixei isso bem claro para vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários, por favor, o que você achou desse caso. Se você já conhecia ele ou não, coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, vem toda semana, clica na aba vídeos, porque toda semana tem conteúdo novo pra vocês, tá bom? Obrigada a cada um que chegou ao final desse vídeo, que sempre tá aqui comigo me ajudando, compartilhando, comentando, curtindo. Obrigada de verdade. Se você não souber o que escrever, escreve apenas um assistido, curte, porque isso já é maravilhoso pra mim. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.